Esse vídeo foi gravado ao vivo lá na Twitch. Se você quiser acompanhar as minhas streams, me segue lá. Eu também sempre aviso no Twitter. E tem também o servidor do Discord do Tragicômico, que sempre notifica todo mundo quando a stream estiver online. Então, se você não quiser perder, geralmente terça e quinta eu tô streamando, mas às vezes outros dias também. Então, essas são as formas de acompanhar as transmissões ao vivo. E como de costume, também preciso pedir o seu like, a sua inscrição aqui no YouTube, né? Se você ainda não está inscrito, por favor, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. E deixa um like porque ajuda muito no engajamento do vídeo, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos logo pro assunto de hoje. Se liga só nisso aqui, mano. Isso já começa bastante inusitado pelo fato de ser uma publicação do blog do Easy Nobre. Isso aqui eu acho que não está mais no ar, inclusive, porque eu recebi já o link pelo Wayback Machine. Então, tipo, é aquele site que serve para você acessar páginas que não estão mais no ar, ver como elas estavam no período em que elas foram registradas no site. E aqui a gente vai ver um Easy Nobre. Ele mesmo se define em determinado momento do texto como reaça. Então aqui é a versão reaça do Easy Nobre, contando uma história sobre feminismo. E é uma história nacional, o que acho que torna um pouco mais interessante, né? A gente já viu várias vezes no canal histórias mirabolantes de feministas lá da gringa. Então você tem a Cassie J, que faz o documentário esperando expor os masculinistas e aí acaba praticamente virando uma antifeminista. Você tem a Nora Vincent, que fica mais de um ano se passando por homem para conseguir viver essa experiência e a partir daí ela consegue entender melhor os homens. Você tem a Samantha Brick e a sua empresa só de mulheres, que dá errado. Mas agora a gente tem uma história nacional para esse nosso, sei lá, quadro de histórias quase inacreditáveis de feministas e as suas experiências. E o título da história, eu acho que foi bastante apropriado, esse que o Easy Nobre deu, né? O feminismo e a inacreditável história de Luísa Helena Heloísa Luiz, com a palavra Lua Sophie, que escreveu o textão abaixo. Lesbofobia e silenciamento de mulheres no M. Esse M, a explicação está aqui no final. O que é o M? Porque vai ser dito muitas vezes ao longo do texto, né? Vamos entender primeiro, então. Encontro de mulheres estudantes. Esse evento que a gente vai ver, né, essa história que a gente vai ver, aconteceu então nesse encontro de mulheres estudantes em Curitiba em 2015. Algumas moças já fizeram relatos ao voltarem do M ontem à noite. Eu cheguei tão exausta psicologicamente que não consegui escrever sobre, mas vamos lá. O M deveria ser um espaço acolhedor e seguro para as mulheres que lá estavam presentes. Eu imaginei que seria um espaço transinclusivo e foi. Havia um homem que vive como homem, que é lido como homem socialmente e que usava barba até chegar no evento e que decidiu, após chegar no evento, que era mulher trans e lésbica. Quando eu cheguei ao evento, eu não vi essa pessoa. Algumas mulheres me procuraram dizendo, tem um homem aqui. Isso é absurdo, até que eu o vi. Ao chegar lá, ele tirou a barba e decidiu que o nome dele era Helena. Depois, parece que ele não gostou do nome e mudou o nome para Luísa. Depois para Heloísa. E enfim, as amigas dele o chamavam de Luiz. Muitas mulheres lésbicas que estavam comigo estavam desconfortáveis com a situação. Depois descobrimos que a saia que ele usava era de uma moça do próprio alojamento que havia emprestado. Pois fora dali, Luísa Helena Heloísa Luiz não usava saia, nem batom. Fora dali, Luísa Helena Heloísa Luiz era um homem branco, classe média, universitário, que namorava uma menina que estava presente no evento, porém, até então, não sabíamos que esse homem se dizia lésbica. As coisas foram aparecendo conforme o tempo foi passando lá dentro. Então, para você que ainda não entendeu, né, o cara, aparentemente, tinha uma vida como um homem heterossexual normal, ele vivia, era um homem barbado com uma namorada que chegou neste evento para mulheres estudantes, e lá ele falou, então, na real, eu sou Helena. Não, pera, Helena não, eu sou a Luísa. Não, eu sou Heloísa. Só que as pessoas que estavam com ele chamavam ele de Luiz, ele só tirou a barba, pegou uma saia emprestada com alguém que estava lá e começou a falar que era uma mulher trans, mas ele era lésbica, porque ele tinha uma namorada lá dentro. Vocês estão vendo, o cara já transcendeu bastante, né? Mas vai ficar melhor. Muitas mulheres com que eu tive contato lá dentro expuseram seu desconforto, mas tinham medo de falarem qualquer coisa e parecerem preconceituosas. Algumas se sentiram culpadas por se sentirem desconfortáveis dentro do banheiro, onde 1000 mulheres tomavam banho e trocavam de roupa e deveriam se sentir seguras porque Luísa Helena Heloísa Luiz estava lá dentro tomando banho com elas.
O cara ainda tava tomando banho junto com as mulheres, velho. Trocando de roupa com elas, mulheres heterossexuais também se sentiram invadidas e expostas. Mulheres lésbicas se sentiram coagidas e ridicularizadas com aquela situação. Bom, vocês criaram um monstro, vocês que se resolvam, né? Porque é só o cara falar que ele se sente uma mulher, que não importa toda a vida dele, não importa se é um cara barbado, se ele não fez a transição, não. Ele vai lá, tira a barba, pega uma saia, fala, agora eu sou mulher e eu vou tomar banho com vocês. E aí, não podem falar nada, tem que ficar morrendo de medo, tipo, eu me sinto agredida, eu não estou confortável aqui, meu Deus, tem um cara que tá vendo toda a mulherada do evento peladona, tomando banho, e eu não posso falar nada, porque senão eu vou ser a preconceituosa. O que eu vou fazer? Como se lida com uma situação como essa? Durante o evento, eu e algumas feministas radicais discutimos o quão problemático era aquilo. Eu queria ressaltar que, ao chegarmos no evento, eu e a minha noiva estávamos arrumando nossas coisas, e uma moça da organização do M veio até ela, supondo que ela era trans, o que eu achei absurdo. Ela não é obrigada a performar feminilidade, ela é lésbica, ela não é trans, e disse que havia um banheiro exclusivo para trans, e explicou para ela como ela faria para usá-lo. Haviam cerca de 10 pessoas trans no evento, inclusive um homem trans que nasceu como mulher, foi socializado como mulher e corria o risco de ser estrunfada tanto quanto as outras mulheres do evento. E essas pessoas usaram o banheiro exclusivo para elas, pessoas aparentemente transicionadas, enquanto Luiz Helena Luiz, o homem que estava com uma saia emprestada de uma das companheiras do evento e que fez a barba somente ao chegar no evento, insistia em usar o mesmo banheiro e alojamento que as outras mulheres do evento. Por que será, né? Enfim. Bom, isso aqui é só para mostrar que tipo, tinha também uma área onde a Luiz Helena... Peraí, faltou um nome aqui, né? Luísa Helena Heloísa. Luiz Helena Heloísa Luiz poderia usar essa área, mas ele fazia questão, ou ela fazia questão, de usar as áreas de mulheres. E por que não, né? Por quê? Vai ter essa discriminação? Por que a mulher trans é menos que a mulher cis agora? Por que essas feministas radicais estão implicando com a pobre Luiz Helena Heloísa Luiz? Mas ela está só explicando, dando esse contexto de que até a namorada dela, a esposa dela, teria sofrido esse preconceito essa que ela também está tendo para com a Heloísa Helena Luiz aí. Mas, sei lá, esses assuntos ficam complexos demais, né, depois de certo ponto. Vamos prosseguir. Houve um sarau na noite de sábado, 2/5/2015, onde esse homem estava presente. E, de repente, quando vimos, ele estava beijando uma mulher lá dentro. Não foi um selinho, não foi um simples beijo. Ele estava beijando ela loucamente. Aquilo foi desesperador para a maioria das mulheres. Foi desesperador ver uma mulher trans beijando uma outra mulher num evento só de mulheres, onde a maior parte delas eram feministas lésbicas. Se nesse evento é assustador e elas não conseguem lidar, como é que essas pessoas depois vão querer criticar os conservadores preconceituosos que acham algumas coisas inapropriadas, né? Olha só, isso é uma coisa interessante, o Izzy até vai pontuar mais. Mas você vê que a feminista radical tá cheia de bloqueios com a presença de um único homem, que mesmo que seja um evento de mulheres, né, eu não sei como é que é a questão, se era um evento local público, tem até aquele vídeo do Arthur em que ele vai numa oficina de Siririca, que seria só para mulheres. Ele faz uma coisa parecida com essa que tá rolando aqui, né? Só que com o intuito de confrontar, por uma razão ideológica. Esse cara talvez até tivesse um pouco dessa questão, mas pelo relato dessa feminista parece que ele só estava querendo se divertir pra caramba e estava conseguindo, né? E curioso que, tipo, pelo jeito, pelo menos uma dessas mulheres não estava tão incomodada assim com a presença dele ali, porque foi lá e participou desse beijo enlouquecido, né? Porque ela estava confortável bastante com a situação para beijar o cara, ao invés de ficar se perguntando, nossa, mas o que está acontecendo? Mas, novamente, vão ter outros nuances aqui dessa história, porque aqui a gente está vendo uma das visões desse evento, né? Depois a gente vai ver um pouco que as coisas talvez não tenham sido bem assim, né? Que outras pessoas viram de fora de uma forma diferente. Mas então, estava sendo desesperador para a maioria das mulheres. Mulheres que eu nem conhecia se revoltaram, mulheres que estavam no mesmo alojamento, que trocaram de roupa na frente desse homem, se sentiram invadidas, e note que ela fica falando da mulher trans como homem, né, o tempo todo, muito preconceituosa. Se sentiram invadidas, nós lésbicas e feministas radicais tentamos
para que todas soubessem que aquilo não iria passar em branco, cantando o quê? Imagine. E Luísa Helena Heloísa Luiz riu da nossa cara. Talvez eu também teria rido. Quando isso aconteceu, rolou um conflito e algumas moças vieram conversar conosco. Não quiseram nos ouvir. Disseram que ele sofria mais que todas nós, que ele era lésbica e que a gente deveria parar com o preconceito e transfobia. Então você vê que dentro ali do ambiente tinham algumas mulheres confrontando elas. Falando, vocês só estão sendo transfóbicas, vocês só estão sendo preconceituosas. Porque ele não é ele é ela. E é uma mulher trans. E sofre mais do que todas aqui. E como esse ambiente extremamente lacrador é um ambiente de competição de sofrência, onde todo mundo fala, não, porque eu sofro mais, porque eu estou no lugar mais desprivilegiado, eu sou mais oprimido pela sociedade patriarcal, não, porque eu sou mais oprimido pela sociedade que é estruturalmente racista. Então ali, nessa competição, é um absurdo. Como é que você fala que esse homem branco, privilegiado, sofre mais do que eu só porque ele fez a barba e usou uma saia? Não pode. Isso é uma afronta, realmente, não é? Então, mulheres lésbicas se desesperaram, choraram, gritaram. Imagina um cara, que não é um cara, é uma mulher, conseguiu fazer tudo isso com o evento das mulheres, mano. Fez ela se desesperar, simplesmente por estar ali, tá ligado? Ele tava ali bem de boa, curtindo, viu elas peladona, aí pegou umas... Tinha namorada lá, mas pelo jeito era um relacionamento aberto, né? Sei lá. Ou nem era namorada, ele só disse que era. Não sei, né? Bem estranha essa história, mas... isso aqui tudo foram relatos públicos, tá? Eram pessoas lá no Facebook comentando toda essa parada. Tipo, não é fanfic nem nada. Agora, eu não sei como é que você encontra isso, porque como eu tô vendo isso aqui pelo Wayback Machine, é mais difícil de acessar as publicações originais, mas tudo isso estava lá documentado, registrado no Facebook, com a participação de muitas dessas mulheres que estavam no evento. Então a gente sabe que de fato aconteceu. E vamos ver outras declarações daqui a pouco, mas enfim, né? Então, estão lá as mulheres desesperadas, chorando, gritando, com toda a força que aquilo era lesbofobia, que dizer que existe falo lésbico é cultura do estrunfo. Mano, olha aí. Olha onde tá chegando, mano. Dizer que existe falo lésbico é cultura do estrunfo. Isso é muito preconceituoso, vocês não acham, não? Olha só. Os homens têm que aceitar que a mulher que eles estão pegando na balada talvez tenha uma surpresinha entre as pernas. Mas aí, se ela for lésbica, aí é cultura do estrunfo? Como assim? É discurso que propaga a violência. Que estávamos no sentido com medo, coagidas. Não quiseram ouvir novamente. Afinal, um homem que decidiu se identificar como mulher dentro do evento sofria mais que todas nós. Não pode. Você vê como isso pegou na alma? Como que esse homem ousa dizer que sofre mais do que nós só porque tá usando uma saia? Nem tá usando salto alto. Salto alto sim é sofrimento, pô. Durante esse conflito dentro do sarau, várias mulheres vieram até nós. Lésbicas, feministas radicais, feministas partidárias, feministas anarquistas, feministas que seguem correntes divergentes ao feminismo radical, prestaram apoio. Muitas correntes feministas, porém todas acreditam na baboseira do patriarcado e acham que o homem é o grande vilão da sociedade, então estão todas erradas, não importa a vertente. Só pra pontuar, não, isso interessa porque a gente tá falando? Não interessa, eu só quis falar mesmo. Dizer que também não concordavam com aquilo e, quando vimos, éramos cerca de 50 mulheres expondo o medo e o desconforto com este homem. 50 mulheres mostraram a sua indignação com aquilo e a maioria... era lésbica. 50 mulheres foram ignoradas e silenciadas por uma única mulher trans. Veja só. Uma moça foi ameaçada no banheiro por outra mulher que estava defendendo Luísa Helena Heloísa Luiz. Uma mulher negra e lésbica foi chamada de desumana. Mandaram euzinha. E mais algumas compas lésbicas irmos tomar naquele lugar. Mas que absurdo. Só porque estavam sendo transfóbicas? Então virou uma guerra. O cara conseguiu instaurar uma guerra dentro do encontro de mulheres estudantes, mano. Ai, cara, olha só. Conseguimos nos organizar politicamente. Fomos pra fora do sarau e fizemos uma plenária. Expomos o quanto estávamos coagidas ali dentro. Expomos que nos sentimos invadidas e decidimos que faríamos uma intervenção no dia seguinte. Domingo, dia 3/5/2015, chamamos a organização do evento e uma das organizadoras nos disse que teríamos um espaço para falar, que queria por escrito um texto pautando o desconforto daquelas mulheres, para que elas pudessem levar para a mesa do M e que nós teríamos local de fala. Nós ficamos a madrugada inteira discutindo e tendo cuidado em como abordaríamos esse texto. Durante a madrugada, algumas meninas foram dormir. Andressa e Fernanda ficamos até às 7 da manhã concluindo os textos. Fizemos um texto geral, que englobava todas as mulheres, e fizemos um texto falando sobre a lesbofobia e a cultura do estrunfo,
que estava rolando. Nós não dormimos, nós estávamos exaustas, mas não podíamos deixar que aquilo passasse em branco. Que, mais uma vez, lésbicas fossem silenciadas e agredidas no espaço que deveria ser feminista. De manhã, todas nós nos reunimos de novo, revisamos os textos de forma coletiva, procuramos a organização para mostrar, conforme combinado, e mais uma vez prometeram um local de fala para nós. Que divertido esse negócio, porque, caramba, parece diversão pura esse evento, esse encontro, né? Imagina só, depois todas elas fizeram uma redaçãozinha sobre como foram oprimidas por um único cara que tirou a barba e usou saia lá dentro. Bem bacana mesmo. Depois de toda a organização ler os textos, decidiram que supostamente não teria mais plenária. Os ônibus das companheiras envolvidas na nossa auto-organização decidiram sair mais cedo, fomos silenciadas mais uma vez. Chegaram relatos até nós de mulheres que não estavam conosco, mas que pediram, pelo amor de Deus, para que não falássemos nada. Porque não queriam ser vistas como preconceituosas. Isso aqui é muito interessante, porque, é a arma que eles mesmos utilizam para calar os seus opositores, né? É o preconceito. Então, tudo vira ismo e fobia, e eles jogam esses rótulos para cima dos outros, sabendo do peso que esses rótulos carregam. Assim, pessoas como eu, qualquer liberal de direita, qualquer conservador ou libertário que decide expor as suas ideias sobre movimentos coletivistas, são classificados como preconceituosos, e é dessa forma que eles tentam nos calar. A gente, por medo de assumir esse rótulo de preconceituoso, não fala nada. Deixa eles continuarem avançando com as suas pautas e fazendo todo tipo de loucura, todo tipo de absurdo do ponto de vista social, e a gente fica quieto na nossa, e não tem mais banheiro de homem e mulher, agora é tudo banheiro misto, mesmo nas escolas, e não tem problema se a sua filhinha está indo num banheiro onde qualquer cara pode entrar a qualquer momento sem o menor problema. Você não deveria se preocupar com isso, porque senão você é preconceituoso. Enfim, eles vão avançando essas agendas e impedindo que as vozes contrárias se manifestem com medo dos rótulos. E você vê o quanto isso é eficiente e acaba fazendo com que eles mesmos tenham que se calar quando estão numa situação de extremo desconforto como essa. Porque eles não querem ser os preconceituosos. Porque simplesmente ela está vendo uma situação bastante absurda. Ela está vendo que um cara que até ontem era um homem cis hétero simplesmente decidiu que vai entrar num banheiro de mulheres e tomar banho com todas elas. Porque se ela se revoltar contra isso, tudo o que ela usa contra os seus adversários e opositores vai se voltar contra ela. Esse tipo de coisa acontece pra caramba dentro dos movimentos progressistas, porque eles são simplesmente incoerentes. Porque existem esses conflitos, porque são movimentos autoritários que impõem agendas independente das consequências negativas que essas agendas trarão para a sociedade, né? Mas enfim, o medo é a arma do patriarcado. Um homem, irônico, né? Porque ela tá falando que ela teve toda essa situação e ela se sente silenciada e não pode se manifestar com medo de ser encarada como alguém preconceituosa. Armas progressistas pra caramba, mas não. É a arma do patriarcado que tá agindo contra ela. Um homem silenciou 50 mulheres. Precisou de um homem para que 50 mulheres... Um homem ou uma mulher trans, hein, sua preconceituosa? Para que 50 mulheres, a maioria sendo lésbicas, se sentisse com medo e tivesse a necessidade de nos organizarmos num evento para que ele fosse retirado de lá. 50 mulheres unidas não conseguiram tirar um homem de um espaço feminista. Um homem colocou a vida e a segurança de 1000 mulheres em risco. Então esse foi o texto da tal da Lua Sophie. E o Easy faz umas considerações bem interessantes. Então vamos ver aqui o que o Easy escreveu. A minha análise rápida de um evento com esse escopo. Acho completamente democrático e válido qualquer grupo, se reunir pacificamente para debater assuntos que julguem relevantes para suas causas ideológicas. Entretanto, ao ver o tipo de pauta que essa galera debate, não é à toa que cultivem um sentimento revanchista contra seus aparentes opressores. Não é à toa que essa gente vê opressão em tudo. O seu movimento existe numa câmara de eco onde a única narrativa é: somos vítimas de tudo, de todos, sempre. Como você pode sair de lá sem trajar, digamos, uma camiseta que diz odeie todos os homens, né? O movimento condiciona os membros a dar uma das duas, às vezes ambas, justificativas para esse tipo de incitação de ódio. É só ironia ou mulheres são mais oprimidas. Pare de reclamar. E, cara, é muito interessante. Eu concordo com cada vírgula do que o Izzy escreveu aqui. Eu já falei algumas vezes. O maior problema do feminismo, quando você percebe que a fachada de não, lutamos por igualdade, não é um movimento de mulheres, não é um movimento
que busca a supremacia das mulheres, né, que coloca a mulher acima do homem. Não, é um movimento de igualdade. Você percebe facilmente que isso é só a fachada, só o discurso bonitinho para vender o movimento, quando você começa a reparar que toda a narrativa geral, e aí vem o link que eu fiz quando ela falou de várias vertentes feministas, não importa qual é a vertente, não, mas você generaliza, porque existem várias vertentes diferentes. Todas as vertentes vão se pautar em algumas premissas básicas, como o patriarcado, como o fato de que homens oprimem mulheres, que mulheres são mais vítimas da violência social, né? Mulheres são inferiorizadas. Então, essa ideia por si só já vai colocando na cabeça dessas mulheres que, de fato, elas são as vítimas e os homens os culpados dos problemas pelos quais elas passam. E é claro que quando você fica martelando isso, você fica, sabe, batendo toda hora na mesma tecla, colocando na cabeça dessas mulheres, você é vítima. Toda a sua existência é de dor e sofrimento causada pelos homens ao seu redor, porque eles controlam a sociedade, porque eles criaram a sociedade pensando apenas neles e nos excluíram. Quando você tem um movimento que fica toda hora te falando isso, é claro que você vai aos poucos cultivando ódio pelos homens. É esperado que as garotas comecem a usar camisas como essas e que elas comecem a repercutir esse tipo de discurso. E que aí as piadas, como ele coloca ali, né, são sempre as justificativas. Não, é tudo brincadeira, é tudo uma piadinha. Morte ao pênis é uma piadinha. Um grupo de mulheres sentadas em rede nacional rindo sobre a história de uma mulher que decepou o órgão do seu parceiro e colocou num liquidificador, todas elas achando isso a coisa mais engraçada do mundo, rindo pra caramba junto com a plateia. Tudo isso é pouco, é insignificante. É só brincadeira, é só uma piada. E isso eu não tô criando um exemplo hipotético, eu já fiz vídeo sobre isso, inclusive, e falei sobre o quão absurdo seria imaginar a situação contrária, como sempre é. Você não consegue fazer uma piada grotesca como essa sobre uma mulher e simplesmente falar, não, mas é só brincadeira. Não, mas os homens são 92% das vítimas de homicídio todos os anos. Então tudo bem a gente fazer uma brincadeira com a mutilação feminina. Você não faz isso. Você consegue imaginar esse tipo de coisa no Oriente Médio, sabe? Nesses lugares onde de fato a mulher é tratada como uma sub-raça. Mas a verdade é que no Ocidente, de forma geral, o homem já é a sub-raça há muito tempo. Você pode bater no homem, você pode ridicularizar um homem, fazer todo tipo de piada, depreciar o homem o máximo que você quiser, o máximo que você puder, tanto quanto você quiser, que as pessoas não vão se importar. A reação vai ser mínima, a comoção vai ser mínima. Você pode usar qualquer tipo de justificativa para isso que não vai ter o menor problema. E aí você acaba, né, criando aberrações como essa. Então, achei muito interessante a colocação do Easy, mas vamos ver o que mais que ele tem a dizer, né? Você acha que se uma garota se levanta num desses grupos de discussão e diz, olha, eu vi uma música na rádio outro dia e se você reorganizar as letras da canção, dá para montar a frase abaixo as mulheres. Precisamos lutar contra a misoginia na indústria musical. Alguém dirá, pera, companheira, talvez você esteja vendo pelo em ovo? Droga nenhuma, cara. Nenhuma acusação é fantasiosa demais se o alvo é o bicho-papão do patriarcado. O movimento se alimenta da indignação perante qualquer coisa que se interprete como machismo. Se um exagero interpretativo aqui ou ali conscientiza sobre o problema maior da sistemática opressão das mulheres, e daí se ocorre uma forçada de barra aqui ou ali? Meios para um fim, novamente. Não posso discordar de uma única vírgula do que o Easy escreveu. É isso que elas fazem. Tipo, e daí se eles estão sempre problematizando em cima de absolutamente qualquer coisa? E daí se eles estão cultivando ódio contra os homens, se no final das contas isso atrai mais holofotes para a causa extremamente nobre e que passa a ser justificável simplesmente porque a luta por igualdade, de forma geral, deve ser celebrada independente dos meios utilizados para se chegar neste fim. Afinal de contas, um grupo pregando ideologia superior mesclada com retórica de ódio histérico nunca causou problemas na história da humanidade. Olha só o que o Easy Nobre ousou fazer aqui. Comparou o feminismo com vocês sabem o quê? Vocês sabem com o que foi essa comparação, não é mesmo? Mas voltando ao assunto, curiosamente, o artigo falando sobre o evento faz aparentemente uma breve menção a um incidente reportado pela Lua, embora tenha tomado uma postura contrária à da autora do post no Facebook. E aqui ó, é a parte curiosa. Quando o artigo que fala sobre esse evento então foi divulgado, a visão das pessoas que escreveram o artigo
foi oposta à visão que essa feminista passou no seu Facebook, supostamente corroborada por outras 50 mulheres que estavam lá dentro. Ó. Uma das pautas mais importantes deste documento final foi um ato de repúdio a todo tipo de opressão, que foi feita para mostrar a indignação do conjunto das mulheres em relação a um caso de transfobia que infelizmente ocorreu no encontro. Então, teoricamente, elas estariam sozinhas lá, porque na verdade não, o evento era extremamente inclusivo e o Luísa Helena Heloísa Luiz, que nome complicadinho, né? Ele foi acolhido no evento. Ela foi acolhida. Droga, Izzy, para de enrolar. O que aconteceu neste evento? Aqui, essa seria a foto de Luísa Helena Heloísa Luiz, pelo jeito antes de fazer a barba, né? Foi o seguinte, um sujeito que nasceu com o cromossomo Y compareceu ao tal M. Não é como eu gostaria de passar o meu fim de semana, mas não estou aqui para julgar os hobbies de ninguém. Algumas das ativistas se incomodaram com a invasão masculina no ambiente, mas ele tinha uma boa justificativa. Ele é, na verdade, ela. Nascido Luiz, hoje se apresenta como Luísa, ou Helena, ou Heloísa. A autora do post diz que o rapaz oscilava entre as alcunhas, mas aparentemente já se decidiu Luísa mesmo. É estranho que alguém que participe de um movimento que celebre a pluralidade de expressões de gênero, que declare que tal coisa é simplesmente construção social, sexo é fluido, se reduza instantaneamente a um discurso bolsonarístico de ele decidiu que é mulher, assim do nada. E a gente tem que aceitar essa palhaçada, quando o beneficiado pelo argumento não é conveniente. E eu entendo muita gente vai pensar, nossa, por que tem que falar que isso é um discurso bolsonarístico, não sei o quê. Mas é interessante ele traçar esse paralelo, porque eu não vejo como necessariamente um discurso bolsonarístico. Eu acho que é natural, em qualquer meio que não seja extremamente lacrador e progressista, você se deparar com uma situação como essa e pensar, peraí, mas como assim esse cara que estava aqui até agora há pouco sendo chamado de Luiz pela própria namorada, fez a barba, usou uma saia e agora está dizendo que é uma mulher? Ele não tá só vestido de mulher, ele não é só um cara curtindo muito como se fosse no carnaval, sei lá, brincando. Não, ele está dizendo que é uma mulher? Que palhaçada é essa? Essa é uma reação esperada de qualquer pessoa que não tenha sido absolutamente doutrinada, né? Mas você vê, né, que mesmo para as pessoas que estão sendo doutrinadas, ainda é difícil conceber uma coisa como essa, mesmo que esteja completamente dentro do discurso que elas supostamente defendem ou deveriam defender, porque não é realmente uma coisa muito natural, né? Muito fácil de compreender como se fosse, não, normal, pô. Quem nunca, né? De uma hora para outra decidiu que não tem mais nada a ver com o seu sexo biológico. E a gente já viu várias vezes também aqui no canal, né, sobre construção social e já viu várias refutações científicas sobre isso. Então, para mais informações, se eu não me esquecer, você pode dar uma olhada no vídeo aí do card. A autora do textão continua insistindo que mas ele é homem, barbado, se veste como homem, não usa batom, gosta de mulheres, é homem. Ou seja, validando papéis de gênero e orientação sexual que seu movimento alega ter como alvo derrubar. Ontem, a indústria cosmética e de moda impunham valores de beleza impossíveis de obter. Hoje, batom é pré-requisito para ser mulher. Deixar o sovaco peludo é se manifestar contra a ditadura da beleza feminina. É abraçar a forma feminina em todo o seu esplendor. Mas pelo no rosto? Pera aí! Isso é coisa de homem. Atenção, mulheres com busto que gostam de mulheres, que se vestem como homens e que não usam batom. Vocês são homens. Assinado Lua Sofia, feminista. Manja essa reclamação de ele estava vestido como homem e pegou uma saia emprestada de alguém no evento? Além de reforçar a ideia nada feminista de que tem roupa para mulher e roupa para homem, esse argumento revela que não passou pela cabeça da Lua que o rapaz é de fato uma trans, que pela primeira vez se viu acolhido num meio que a atende e aceita, e a possibilidade de que Luísa se viu finalmente na liberdade de se vestir da forma que quer. Não foi considerada nem por um segundo pela feminista. E se realmente fosse uma mulher trans, então, que só pegou a saia porque não tinha nenhuma saia, porque até aquele momento tinha vergonha, não tinha ainda se assumido, né? E decidiu fazer isso num evento que supostamente seria mais acolhedor. A feminista radical, de fato, deveria ter pensado nessa possibilidade, não só não conseguiu conceber isso, como ficou extremamente irritada e agiu o tempo todo como se aquele cara fosse um impostor invadindo o espaço dela. Em vez disso, Lua e as companheiras de luta, que deram um like em seu relato, imediatamente decidiram que isso é cara de pau do rapaz. É uma escolha dele. É o tipo de coisa que, digamos, Feliciano ou Malafaia diriam espumando pela boca. A cereja no topo deste bolo de ironia vem na forma de muitas mulheres com medo
que eu tive contato lá dentro expuseram seu desconforto, mas tinham medo de falar em qualquer coisa e parecerem preconceituosas, que nada mais é que uma forma velada de criticar o ambiente politicamente correto de hoje em dia, que impede alguém de manifestar uma crítica. Reclamar que, olha que absurdo, não podemos nem falar mais nada e vão nos acusar de homo-trans-mulher-fobia. Chega a ser inacreditável vindo de uma feminista. Literalmente inacreditável. Nem tão inacreditável assim, né? Isso aqui é de 2015. Hoje em dia isso é muito recorrente, né? Então toda hora a gente vê esse tipo de coisa. O discurso ele é só abraçado quando é conveniente. Então, como neste momento não era conveniente, elas falam tudo que geralmente é usado para refutar a cartilha delas. Foi nessa parte do texto que eu achei estar lendo uma obra de sátira. Parei de ler nessa parte, desci nos comentários para ver se alguém revelava a pegadinha, mas não, era autêntico. Uma feminista reclamou que o politicamente correto está a obrigando a aceitar a orientação de gênero alheio sem reclamar. A Ouroboros começou a comer o próprio rabo. Ativistas do politicamente correto estão oficialmente reclamando que não podem mais reclamar das coisas porque serão taxadas de preconceituosas. Como se a coisa não pudesse ficar ainda mais maluca, a suposta garota trans, e eu realmente não sei se a menina é autenticamente trans ou um troll de nível nunca antes visto pela internet brasileira, seu Facebook parece indicar a primeira opção. Isso aqui é curioso. Pelo Facebook, o Izzy disse que parece que realmente era uma garota trans, tomou banho com as outras participantes do evento nos chuveiros comunitários e pegou mulher dentro do evento. Vou repetir. Um rapaz que aparentemente se apresenta socialmente como homem, mas alega ser uma mulher trans e lésbica, tomou banho num chuveiro coletivo cheio de mulheres. E algumas viram problema com isso, mas não puderam falar nada porque se afiliam a um movimento que tem como a cartilha a aceitação de qualquer orientação sexual de gênero, sobrando elas apenas se lamentar com esse politicamente correto de hoje em dia e achando não ter feito bastante, a mini... Como é que eu leio isso? Não tem como ler isso. X-Meninix, nem se usa mais isso como linguagem neutra, né? Mas em 2015 ainda usava. X-Meninix, em questão, pegou uma das participantes do evento. Ah, e esqueci um detalhe. Como raça também é apenas um construto social, diz o movimento, o rapaz, claramente caucasiano, se declarou negra. Ou seja, Luísa é mulher trans negra lésbica. No self-service de opressão, ela encheu o prato. Eu não disse que fica ainda melhor. É uma mulher trans negra e lésbica. E negra e lésbica e mulher só porque decidiu. Eu literalmente poderia, neste exato momento, falar que eu sou a mesma coisa. Pô, mas não parece. Não, você chega a ser transparente de tão branco? Ué, é só um construto social. Ok, não vamos forçar a barra, né? Eu sou descendente de índio, então eu poderia ser uma mulher trans, índia e lésbica. Por que não? Tenho descendência indígena. Eu me sinto como uma índia lésbica trans, neste momento. Daqui a 5 segundos eu não sei, mas neste momento, por que não? Como você vai provar que não? E aí eu tô liberado pra entrar no banheiro feminino e tomar banho com todas elas? Não tô liberado porque eu sou compromissado, né? Obviamente, isso não ia funcionar. Só posso cogitar que Elix parou antes de se identificar também como judia, índia, pataxó e cadeirante, porque aí ficaria meio exagerado. Não sei, ele deveria ter ido pra parte indígena também, eu acho. Aparentemente, o cara descobriu o Konami Code pra desmontar esse tipo de ativismo. Identifique-se como mulher trans negra lésbica e pronto! O dogma dessa turma considera qualquer crítica a grupos oprimidos como anátema. E mulher trans negra lésbica acerta todos os pontos no super trunfo da opressão. Um verdadeiro exódia do vitimismo. Carta branca para fazer qualquer coisa. Tudo que você fale está automaticamente certo. E qualquer um que se oponha a você está automaticamente errado. Graças a essa mentalidade, um cara foi num evento feminista, tomou banho em chuveiro comunitário com as meninas e ainda pegou uma das participantes. E pior, o movimento está dividido por causa dele. A indagação da militância é: validamos a identidade da pessoa, assim mantendo nosso discurso coerente, ou expomos um farsante, usando nossa própria cartilha para minar nossa luta? Vi inúmeros textos defendendo ambos os pontos, tal qual Gavrilo Príncipe dando tiro que iniciou a Primeira Guerra. Luísa pode ter deflagrado um disparo que vai repercutir de forma irreversível no movimento. Quem dera isso tivesse sido verdade. Mas é verdade que esse tipo de coisa buga o movimento de uma forma que não tem mais como eles possam lidar. Foi o que o Arthur fez quando entrou lá na oficina de Siririca vestido de órgão genital feminino dizendo ser uma mulher trans. Você não precisa da roupa de órgão sexual feminino para fazer isso. De fato, se você simplesmente entrar num movimento progressista e alegar que você é uma mulher trans, lésbica, indígena ou negra ou qualquer outra coisa, eles não podem dizer que não.
Porque a própria ideologia deles vai falar que se eles negarem, eles vão estar sendo preconceituosos. Eles podem saber, ter certeza que você é só um troll, que você está só inventando isso. Mas não existe uma justificativa biológica ou científica que possa se aplicar a um teste que possa servir para refutar a sua autodefinição. Então, se todo mundo, a partir de agora, passasse a se definir dessa forma, todos os homens passassem a se definir como mulheres lésbicas, trans, e não precisam mudar nada, né? Absolutamente nada. Pode continuar vivendo a sua vida da mesma forma que você vivia, porque não faz diferença. Você simplesmente adotou esses rótulos e a partir de agora você está certo sobre tudo. Porque se alguém ousar discordar, vai estar sendo muito preconceituoso. Não é uma estratégia que foi usada tanto quanto poderia, mas fica a dica aí para quem quiser fazer vídeos que nem uma mãe falei. Meio que é um beco sem saída. Ou no meio de uma treta no Twitter, você fala essas coisas e pronto, você ganha qualquer discussão com um progressista. Porque acabou. Se ele quiser questionar as suas definições próprias, ele vai estar indo contra a própria cartilha, contra os argumentos dados pelo próprio movimento dele. Em outras palavras, tenho a impressão que ele não será o último a usar esse cheat code para tomar banho com um monte de mulheres. Para tomar banho com um monte de mulheres não sei, mas, novamente, né, já chegou a ser usado, mas podia ser mais. Enfim, essa foi a história incrível, quase que inacreditável sobre Luísa Helena Heloísa Luiz. Bem interessante, né? Um caso brasileiro dessa vez. Esta lenda, o Wiz até fala depois que não é pra ficar exaltando esse cara, porque talvez ele tenha algumas posições controversas, esse cara ou essa mulher, né? O que eu falo aqui, não sei. Mas enfim, nem sei direito quem é essa pessoa. A história é interessante de forma geral e expõe muitas contradições, muitas hipocrisias e muitas falhas, né? Dentre as tantas que existem na ideologia progressista, essa é uma história que expõe muitas vulnerabilidades dos progressistas e como realmente é uma ideologia que você pode simplesmente usar um cheat code para destruir de uma hora para outra, porque eles acreditam que é tudo tão subjetivo, né, quando a gente está falando de raça e de sexo, orientação sexual, que qualquer pessoa pode dizer que é o que quiser ou que ela se sente a qualquer momento e não tem como você questionar, discordar. Como você vai saber? Não tem como saber. Muitas pessoas comparam essa ideologia de gênero, sei lá, orientação sexual, quase como se fosse signos, né? Inclusive tendo várias bandeiras e, tipo, qualquer forma de expressar a sua personalidade meio que vira uma orientação sexual. Então tem bastante semelhança com os signos e também já vi o Eli comparando com a alma, por exemplo, que seria algo crucial para a sua existência, muito importante, né? Você precisa da sua alma como um ser vivo, você meio que é a sua alma, você não tem muito como definir a sua alma, só que é algo que não é tangível, você não consegue ver, você não consegue abrir o corpo de alguém, né, numa autópsia e ver, aqui está a alma, né? É uma coisa que tem um conceito um tanto quanto abstrato. Você sente, você sabe que você tem, é importante para a sua existência, mas você não consegue ver, você não consegue tocar, você não sabe exatamente como é a forma, enfim. Essas pessoas meio que veem a raça e identidade de gênero como se fossem as suas almas. Enfim, por hoje é isso. Antes de ir embora, não esquece de deixar aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ativa o sininho para continuar recebendo as notificações. Se tiver como ajudar através do Pix, do PicPay, usando o QR Code que está aparecendo na tela, ou se tornando membro do canal, ou através do Apoia-se, dá uma olhada nos links ali embaixo da descrição. Sua ajuda é mais do que bem-vinda, mas se você não tem como ajudar dessa forma, ajuda passando o vídeo pra frente, deixa um comentário porque ajuda no engajamento, deixa um like, se inscreve no canal e ativa o sininho, acho que eu já pedi isso, né? Mas, enfim, faz tudo aquilo que favorece o trabalho dos seus youtubers favoritos. E se você gosta do que eu faço e quer ajudar de alguma forma, passa o vídeo aí pra frente. De qualquer forma, te agradeço muito por ter assistido até o final. Agora eu vou indo, vou até mais. Fui. Não querem escutar, não sabem conversar.